Vamos louvar seja o nome do Senhor. Quero que você abra essa Bíblia comigo no livro de louvado seja Deus, livro de Ruth. A cabeça da pessoa está tão cheia de negócio. Louvado seja Deus. Livro de Ruth, o seu capítulo 1. Inteligência emocional, foi bênção. Se você por acaso me segue no Instagram, passa no Instagram da missionária Renata Fernandes, porque a live de hoje foi sensacional. Eu mesmo ministrei na live, depois fiquei botando os pedacinhos da live para poder ouvir, porque a gente vai ministrando, né? A gente faz um esforço, mas durante a ministração Deus vai trazendo as revelações. Aí depois eu tive que voltar para ouvir de novo aquilo que Deus tinha falado. Então foi assim, uma palavra que me surpreendeu muito, e eu louvo muito a Deus pela bondade do Senhor. Livro de Ruth, capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor, versículo 16, a palavra extremamente conhecida, a partir do 15, diz assim a palavra do Senhor: disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, e me obriga a não seguir-te, porque aonde quer que fores eu irei, e aonde quer que pousares ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada, e faça-me o Senhor o que bem me aprouver, se outra coisa que não seja a morte me venha a separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de toda estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela, e então ambas se foram até que chegaram a Belém. E sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. Somente até aí. Amém? Amém. Vai sentar. Você está dando glória, você está feliz, você está animado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos sobre legado geracional, a gente está falando de histórias que aconteceram antes mesmo da gente nascer. E a história de Noemi é uma história muito peculiar, porque Noemi não tinha nada
A gente está sabendo um pouquinho sobre tradição judaica, sabe que a mulher que ficava viúva deveria ser sustentada pelos seus filhos. E Noemi tinha dois, Malom e Quilion. Eu já vou entrar em heranças espirituais, eu tenho que dar o contexto primeiro. Malom e Quilion. Então ela não estava mal. Ela tinha amparo. Ela tinha quem sustentasse. Ela tinha que meter a mão na massa e botar pão na mesa. Só que muitas vezes, quando a gente começa a achar que o nosso recurso é o suficiente, aí Deus tem que colocar a gente numa situação para mostrar para a gente que depender de si próprio é uma porcaria e que aprender a depender de Deus é o melhor. Porque quando eu confio na minha mão e acho que o meu recurso vai ser suficiente em todo o tempo, eu deixo de viver milagres porque eu não vejo mais o sobrenatural. Mas na hora que Deus me ensina que viver o sobrenatural é melhor, eu não confio mais na força do meu braço, mas eu confio na força daquele que me sustenta, eu confio na força daquele que me guia, eu confio na força daquele que me guarda. E é essa confiança que vai fazer com que a minha vida seja um lugar atrativo ao sobrenatural. Você está entendendo isso nessa noite? Deixa Deus te tratar. Aprender a depender dói muito. Mas é a enxada e o arado que Deus está usando para tirar as pedrinhas da tua terra e fazer com que ela esteja pronta para receber uma semente sobrenatural para frutificar para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Dói, mas é o melhor. Então ela tinha recurso porque ela tinha 2 filhos para cuidarem dela. E aí depois que ela ficou viúva, o texto vai dizer que 2 rapazes se casaram. Um se casou com Ruth, outro se casou com Orfa. 10 anos se passaram e esses 2 casamentos, nenhum dos 2 gerou filhos. E aqui a gente começa a falar de heranças espirituais. Porque os filhos são herança do Senhor. Os filhos são uma bênção de Deus. Quando a Bíblia diz que a bênção de Deus para 1000 gerações daqueles que amam o Senhor, isso quer dizer que Deus é um Deus que se alegra em que pessoas deem luz e as gerações se sucedam. Quando ele diz que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele está dizendo, eu não sou apenas o Deus da família, mas eu sou o Deus que preserva gerações de uma linhagem sobre a terra. Sou eu que faço a mulher gerar filhos no ventre, e sou eu que faço esses filhos gerarem outros filhos, e faço com que essa linhagem se estenda até 1000 gerações, e eu declaro que tem uma bênção para cada uma dessas gerações. Mas a Bíblia também vai dizer que o mesmo Deus que abençoa 1000 gerações também diz, eu visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até 3ª e 4ª geração. Contraditório? Não. Para aqueles que amam a Deus, bênção geracional ilimitada. Porque se eu amo a Deus, tem bênção para 1000 gerações depois de mim. Mas se meu filho ama a Deus, a contagem de 1000 gerações não reduziu, ela começou de novo. Você entende que se eu amo a Deus e meu filho também ama a Deus, agora não são 999 gerações, continua sendo 1000. O legado geracional, chamado por muitos como herança espiritual ou maldição hereditária, e eu prefiro falar legado geracional, porque legado geracional ele pode ser benigno, ele pode ser maligno. Quando você constrói uma relação com Deus, você já construiu um legado que vai fazer com que as gerações que vierem depois de você andarão na mesma visão, na mesma graça, na mesma unção, na mesma autoridade, e vai acarretar com que a graça de Deus caminhe de maneira ilimitada sobre as suas gerações.
nós construímos uma história de iniquidade, a Bíblia vai dizer que Deus visita a maldição, sim, visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira ou quarta geração. Então vamos lá, o que é maldição hereditária? A maldição hereditária nada mais é do que a punição de Deus ao pecado continuado de uma determinada linhagem. Se uma linhagem é pecadora, Deus vai trazer juízo sobre essa linhagem para que eles percebam, porque vamos falar a verdade, gente, por que no Brasil tem tanto roubo, tanto suborno? Por causa da certeza da impunidade. Aonde há a certeza da impunidade, você está fazendo com que a cultura do erro permaneça. Quando há impunidade, quando há a sensação de que eu posso errar quando eu quiser errar, quando eu tenho a certeza de que eu posso pecar quando eu quiser, que eu nunca vou ser punido, qual é a necessidade de mudar de mentalidade? Qual é a necessidade de mudar de atitude? E aí alguns vão me dizer, poxa pastora, mas não é a punição que me faz servir a Jesus. Com certeza não é. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porém, nós sabemos e entendemos que fomos escolhidos por Ele para andar na presença dEle, mas que se nós escolhermos em qualquer momento outro tipo de caminhada alheia à vontade do Senhor, estaremos tirando a nossa vida da região da luz, expondo a nossa história à humanidade das trevas. E toda vez que eu tiro a minha vida da mão do Senhor e coloco ela na mão de Satanás, Satanás vai começar a trabalhar na minha vida, e isso vai fazer com que eu seja punida pela minha escolha. Porque se alguém está achando que vai sair da mão de Deus, está caminhando do lado de Satanás, e Satanás vai bater palminho e vai falar que coisa linda, que neném bonitinho, não vai. Ele vai ter legalidade para aplicar sobre você tudo o que ele quiser, porque você colocou a sua vida na mão dele. Por que para tocar em Jó, Satanás teve que entrar diante do trono de Deus, pedir autorização, e Deus falou assim, vai, toque tudo que ele tem, menos na sua vida. Quando Satanás foi lá, pele por pele, vai dar tudo que tem pela sua vida. O Senhor falou tudo, menos a vida. E a retidão de Jó, o desejo de continuar agradando a Deus, mesmo no meio de uma provação tão terrível, fez com que Jó fosse provado, mas nunca estivesse na região das trevas. Entenda, uma coisa é você ser provado, Deus permitir que Satanás te penetre. É muito peculiar o discurso de Jesus com Pedro. Olha, Satanás me pediu ao Pai para te peneirar, mas eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. Você tem que entender que até quando Satanás tem legalidade para poder peneirar a vida de alguém, a autorização de Deus para poder peneirar alguém, e só pode ser peneirado quem já foi quebrado, e depois de quebrado foi amassado, aquela coisa quebrada já foi esmigada para poder ser peneirado. Até para poder peneirar alguém tem que ter a autorização de Deus. Mas uma coisa eu sei dizer, se for um processo que você não vai suportar, Jesus vai entrar na gente na frente e vai dizer, vai, assim não, porque ele não aguenta, assim não, porque ela não aguenta. Da mesma maneira que ele intercedeu por Pedro, ele vai interceder por nós. Agora, uma coisa é quem está frontalmente em desobediência, saiu da cobertura do sangue do Cordeiro, mas quer os benefícios da cruz.
Porque toda vez que eu decido não ser de Cristo, não ser filha, não andar na obediência, eu vou ter uma caminhada que envergonha o nome do Senhor. Só que essa caminhada é uma construção de um legado, de uma herança que eu estou construindo para os meus herdeiros. Ai, ai, ai. Quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Quando você se suja mais, essa sujeira não fica só em você, ela vai escorrer pela sua linhagem. Quem nunca viu? Quem nunca viu histórias terríveis de famílias? Olha, eu vou contar uma coisinha só aqui para você poder entender como é que funciona essa história do legado geracional. Claro, eu vou omitir os nomes, né? Uma família que eu conhecia há muitos e muitos anos. Eu era adolescente. O casal tinha 4 filhos. 3 filhos homens e uma menina. E esse marido já era no Senhor, tinha idade para ser meu pai almoçado, né? Na frente da esposa ele ficava bonzinho, mas ela no dia falou para mim: não, eu sei que ele tem amante. E eu sei que a amante dele tem filho. E eu já falei para ele: compra o que você quiser, faz o que você quiser. No dia que você morrer, eu não quero ninguém na porta da minha casa para dividir minha casa, nem dividir pensão. Eu tinha uns 18 anos quando eu ouvi ela falando isso. Eu falei, pensando comigo, né? Que coragem. Eu tinha marcado ele, meu pensamento, né? Eu tinha marcado ele. Eu olhei para ela e falei: mas como é que a senhora acha isso normal na minha filha? Eu não acho normal. Mas eu já tenho quase 30 anos de casada. Você acha que eu vou divorciar dele? Eu não vou mesmo. Eu vou ficar casada com ele, fazer o que ele quiser da porta para fora. Eu só não quero amante na minha porta. Tem muita mulher que acha isso normal, está repreendendo em nome de Jesus. Porque nunca nós temos que apoiar a cultura do adultério. Contanto que o filho da porta para fora está tudo certo. Não, não, meu irmão. Seja da porta para fora que você é da porta para dentro. Ou você é da porta para fora aquilo que você é no joelho, meu irmão, não seja nada. E ela virou e falou também que ela conversa comigo. Eu saía assim, coçando a cabeça, achando aquilo muito estranho. Pensava eu comigo: se fosse comigo, eu arrumava um pedaço de pau na surra dele. Eu quebrei ele todinho para ele pensar 10 vezes e arrumou outra mulher. Mas ela achava aquilo normal. E os anos se passaram, e esses rapazes eram mais velhos do que eu, todos eles são mais velhos que eu. Eu vou fazer 50 esse ano. A galera deve estar lá na base dos 56, caminhando para 60 já. E aí, o pessoal cresceu, já era mais velho do que eu, tinha 18, a pessoa já tinha 20 e pouco. Aí o pessoal foi e casou. Certo? Desses 4 filhos, sendo 3 homens e uma moça, a moça novinha se envolveu com o rapaz e engravidou. Promiscuidade manifestada como fornicação. E aí engravidou com 15, 16 anos. Entendo, o pecado do pai descendo para a linhagem. 16 anos a menina já estava grávida. E se casou. Sobraram os 3 filhos. O mais velho já estava noivo. E mantinha para a noiva uma aparência de profunda fidelidade. Porque assim como o pai dele era mentiroso, dissimulado para poder manter o pecado, ele é igual. Eu olhei para a cara do indivíduo e falei: isso não presta não, hein? Isso é igual ao pai. Quantas vezes a gente já falou isso? Fulano é igual ao pai, fulano é igual à mãe. Quantas vezes? Falei: isso não presta não, hein? Isso é igual ao pai. Aí pensei comigo: estou com pena de fulana, porque o destino dela é igual da sogra. E aí casou. Só que você tem que entender que quando você constrói um legado, nesse caso o legado de promiscuidade, a promiscuidade ela não age apenas na fornicação. Promiscuidade sexual se estabelece
casamento acabou com um aplicativo no e-mail dele, um aplicativo espião, e esse aplicativo espião fez chegar no e-mail dela todas as fotos da orgia que ele participou. O nível de promiscuidade sexual que ele desceu, ele gostava de perversão. Então ele era adepto de relação sexual múltipla, principalmente orgias sexuais, um bolo de gente se embolando. E resolveram registrar a festinha. Resolveram registrar a festinha em fotos. E aí mandaram as fotos pro e-mail dele para ele ter recordação. A noite divertida. E aí as fotos chegaram no e-mail dela. Só que junto com essas fotos da orgia que ele participou, também chegou um e-mail de uma jovem dizendo para ele, porque na época ele abriu o e-mail o tempo todo. Para quê? Para não entrar ligação no telefone, para ela não pegar as ligações. Porque quem tem telefone celular há uns 20 anos sabe que mais ou menos uns 15, 20 anos atrás as contas chegavam na casa da gente, porque não vinha por e-mail, e tinha o registro de todos os telefones que ligavam para a gente. É para não ter registro de ligação da amante no telefone, a comunicação deles era por e-mail. E eles tinham até o horário para abrir e-mail. Enviava de manhã e de noite. E aí ficavam falando por e-mail e se respondendo. E depois, quando criou o Messenger, também era por ali. E aí ela descobriu que, além de viver em orgias, eu não quero nem falar o nome de tudo, todo tipo que pode acontecer, ele ainda estava noivo de uma moça que era ex-lésbica, que ele conheceu numa orgia que ele foi. Um abismo chama outro abismo. O casamento acabou, porque ela descobriu a imundície, confrontou ele, e ele, para piorar, ainda falou assim: se você quiser, a gente pode manter assim, da porta para fora você faz o que você quiser, da porta para dentro eu vivo o que eu quiser. Você já ouviu esse discurso na família dele antes? Eu já. Quando a mãe dele disse para mim, eu falei para ele que da porta para fora ele pode fazer o que ele quiser. Ele repetiu o que a mãe dele falou para mim, ele falou para ela: a gente pode manter assim, da porta para fora, cada um por si, cada um vive o que quiser, e dentro de casa, uma família, a gente é marido e mulher exemplar. Que nojo. O casamento acabou. Aqui nós já temos fornicação e perversão sexual, ok? 2 de 4 filhos. O filho o terceiro filho homem, casado já, com um filhinho, entrou na vida da promiscuidade do adultério, adulterou várias vezes contra a esposa. E ó, quero dizer para você uma coisa que eu não falei ainda: esse pessoal tudo crente, tá? Todo mundo membro de igreja, ok? Não estou falando do povo de fora, não, estou falando do povo de dentro. E aí o terceiro filho, depois de adulterar várias vezes e ser perdoado, resolveu trocar a esposa por uma amante. E aí largou a esposa e casou com a amante. Já temos de 4 filhos, 3. Fornicação, adultério e perversão sexual. Aí, o 4º filho, você falou assim: poxa, o 4º filho se livrou, né? Não, não se livrou não. Essa linhagem pegou de cabo a rabo, literalmente. Esse 4º filho casado, muitos anos já casado, vem a denúncia de que ele mexeu em uma criança. Deu processo. Quando aconteceu a denúncia, foi aquela coisa na igreja que eles frequentavam. E aí 2 pessoas da igreja falaram assim: então agora eu preciso falar. Fulaninho, meu filho, a outra mulher falou: fulaninha, minha filha, disseram que ele mexeu também. Aí de uma denúncia judicial já eram 3 crianças.
levar para a salinha, porque era o tio que levava para a escola. Vocês estão entendendo? E aí, quando o pecado da pedofilia veio para fora, é um pecado nojento a pedofilia. Isso é poluição. Mas quando você pega uma criança e viola uma criança, você não tem nem palavras. Aí ele revelou a verdadeira identidade que estava dentro dele. E aí, se você for observar a outra geração dos filhos do pedófilo, uma está casadinha, tranquila, a mãe é a mulher de Deus, pastora, luta no céu para manter aquela filha no joelho, e é uma mulher de Deus, mas o menino é homossexual. O filho do pedófilo é homossexual e está casado com um rapaz, já fez união estável, está casado, casadíssimo, criado dentro da casa do Senhor. E outro, hein? Casou, mas todo mês deposita na conta da igreja o dízimo dele, porque é dizimista fiel. No dia que nós entendemos que cada uma das nossas atitudes constrói um memorial no mundo espiritual, e que esse memorial pode ser transferido para as nossas gerações, a gente vai pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa lá. Esse é um exemplo de família, que a maldição está se perpetuando de geração em geração, e as raízes da malignidade estão se aprofundando, fazendo com que a promiscuidade fique pior naquela família. E aí, como um abismo chama outro, eles não estão presos só no pecado da promiscuidade, existem outros. Porque à medida que você peca e você começa a normalizar o pecado, aí a mente cauteriza e você vai começando a pecar todo tipo de pecado. E aí você vai só alargando o memorial maligno que você está construindo e o legado que você vai transferir. Quando a gente fala de legado geracional, a gente está falando de algo que pode interferir na existência de gerações futuras. Vou te dar um exemplo. Quantas pessoas aqui conhecem mulheres que não conseguem engravidar? Estéreis? Levanta a sua mão. Você conhece alguma mulher estéril? Você conhece algum homem estéril? Você conhece algum casal que luta para ter filhos e não consegue? Eu conheço um monte. Eu era uma. Você sabe o que é chamado de mulheres? É um sintoma espiritual, entenda? Esterilidade, morte prematura, abortos espontâneos são sintomas de derramamento de sangue na linhagem. Porque uma linhagem que produz morte, ela vai ser extinta, ela vai morrer também. E aqui eu volto para dentro da palavra de fato. Ruth e Orfa não geravam filhos. Por quê? A gente vai olhar e vai dizer: eram as moabitas que não geravam filhos. Era a maldição que estava sobre elas que não geravam filhos. Mas depois de 10 anos de casada, quem morreu com morte prematura? Malom e Quilion. Os filhos de Elimelec e Noemi morreram sem deixar filhos e jovens. Porque quando a gente vai estudar a história, os teólogos orçam a idade de Malom e Quilion com uma idade inferior a 40 anos. E se eles tinham menos de 40 anos, eles estavam em idade reprodutiva. E por que nenhum dos dois teve filho? Quem olha de fora vai dizer que o problema era Ruth, que era Ruth, e que o problema era Orfa. Mas aí, de repente, Malom e Quilion morrem. E morte prematura é sintoma de derramamento de sangue
assassinato, abortos provocados, derramou sangue, você vai atrair uma perseguição espiritual de morte para a sua linhagem. E aí acontece dos ventres que não geram, dos rapazes que são estéreis, dos jovens que morrem cedo. E disso eu posso falar, eu contei na outra vez que eu vim aqui que meu filho Rafael faleceu com 10 anos, meu esposo faleceu com 43 anos, mortes prematuras sim. E depois que eu comecei a trabalhar com libertação, eu consegui diagnosticar. A mãe do meu falecido esposo teve câncer. E quando ela estava com câncer, ela descobriu que estava grávida e ela tirou a criança para tentar salvar a própria vida. Matou o bebê e se matou, porque 6 meses depois ela morreu. Tirar a criança não fez ela viver. Mas o sangue que ela derramou no ventre dela fez no ventre dela uma sepultura. Crianças que nascem no ventre das suas mães depois de aborto têm tendência a serem depressivos. Começam projetos e não terminam porque eles foram gerados no lugar de morte. Por isso que eu falei que a matéria é extensa. E hoje eu só ia dar uma pincelada. E eu só falei sobre 2 coisas. A herança espiritual do derramamento do sangue é uma das mais tristes, porque vai fazer com que mães percam filhos, vai fazer com que mulheres fiquem viúvas jovens, vai fazer com que homens fiquem viúvos jovens, vai fazer com que gestações esperadas e acalentadas depois de muitos anos não cheguem até o final, vai fazer com que crianças não nasçam, então vai fazer com que na hora do nascimento quase que a criança morre, porque no parto da minha segunda filha foi o que aconteceu, quase que morre a Rebeca e eu, porque a perseguição espiritual do espírito de morte está ali para estabelecer a legalidade que ele tem para operar, de trazer a morte. Nós precisamos entender que tudo que a gente faz tem consequência. E as consequências podem não acontecer apenas em nós, elas podem ser transferidas. Como romper com as prisões do passado? Porque até agora eu não consegui falar nem 10% do que eu poderia falar, porque o assunto é extenso, precisa de muito tempo para falar, mas uma coisa eu sei, que a pergunta de como romper as prisões do passado está aqui e ela é real. As prisões podem ser rompidas, sim. Eu nunca viria trazer para você uma palavra que diria para você que em Cristo a nossa esperança é frustrada, porque não é isso que a Bíblia diz. Pelo contrário, a Bíblia diz que a minha esperança não vai ser frustrada. E nem a sua também. Então eu quero dizer para você que 100% das pessoas que estão aqui nessa noite são alvo de algum tipo de perseguição espiritual por causa de algum tipo, algum nível de legado geracional que receberam dos seus pais, dos seus avós. 100%. Não tem ninguém aqui que é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Todo mundo aqui tem uma herançazinha espiritual maligna que persegue a mim e a você. Mas o sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz, ele sim pode fazer com que todas as cadeias, com que todas as prisões, com que todas as malignidades, com que todas as maldições, com que tudo que foi lançado para amaldiçoar e matar a nossa vida venham ser cancelados no poder e autoridade do nome de Jesus Cristo e mudar a história da nossa vida, sim. Quando eles chegaram a
porque Deus fez com que a Moabita desejasse estar no meio do seu povo, porque ela vivenciou um tempo com a sua sogra, que mudou a sua história, mudou a sua mente, e ela entendeu que em Deus ela podia ser mais do que uma mera Moabita. Ela entendeu que em Deus ela poderia ser mais do que aquilo que as pessoas olhavam para ela e diziam. E por isso ela falou: se eu posso ser mais, eu não vou abrir mão de estar com você que me ensinou tudo que eu aprendi até hoje. Eu vou com você para onde você for. E quando chegou lá, o povo se assombrou. Mas a Moabita, que entendeu que nascer em Moabe não determinava a história dela, a Moabita que nasceu em Moabe, mas que entendeu que o incesto que produziu a nação dela não tinha que continuar operando no ventre dela e nem amarrar ou prender a vida dela. A Moabita que entendeu que a idolatria dos seus pais não podia mais ser imposta a ela, porque ela fez outra escolha. E é por isso que a gente está aqui hoje, porque a gente fez uma escolha. A gente escolheu Jesus, aleluia. A Moabita que entendeu, porque isso é algo que você precisa entender. Por isso que o culto é racional, porque você tem que alcançar o entendimento para que possa descer do seu coração. Ela entendeu que tudo que o povo dela era não era o que ela tinha que ser. O que a sua família é não é o que você tem que ser. O que os seus antepassados foram não é o que você tem que ser. Não importa se na sua família tinha drogado, se tinha assassino, se tinha porteira, se tinha feiticeiro. Não importa. Você não tem que ser a repetição do que eles foram. Porque em Cristo você pode ser quem Deus designou que você seja. Por isso que ela meteu o pé na Moabe. E aí quando ela chegou lá, sem medo de praticar a respiga, de colher o que estava no chão, ela é vista por alguém. Isso é forte demais. Eu quero dizer para você que você foi visto, você foi visto. E você não está transparente no mundo espiritual, não. Tem alguém te olhando. Tem alguém que nem precisa perguntar quem é, porque ele te conhece por dentro e por fora. E aí quando ele soube quem ela era, ele começou a dar ordem aos seus homens para cuidar dela, para facilitar a vida dela. E quando Noemi soube que campo Ruth estava trabalhando, já ficou toda animadinha. Mas a verdade é que a gente pode e deve se animar quando a gente vê o projeto de Deus se manifestando, né? Noemi estava certa de se alegrar. Onde você está? No campo? Eu estou trabalhando no campo de Boaz. É dos nossos, é remidor. É da linhagem dos remidores. E ali, para encurtar a história, aquela moça se casou com Boaz. E Noemi que chegou em Belém dizendo: não me chame Noemi, me chame de Mara. Me chame de amarga, porque a minha vida é amarga, eu não tenho esperança. Chegou ferida, entristecida. E mora em Belém. Depois de pouco tempo que Ruth se casou com Boaz, Ruth engravidou. Ué, não era o ventre de Ruth que era seco? Não. Deus mostrou que até moabitas que abrem mão de Moab para morar em Belém podem gerar. E não vão gerar filhos comuns, não. Vão gerar filhos que são ressuscitadores de uma linhagem. Porque a linhagem de Elimelec tinha acabado. Mas quando ele era criança, ou Deus fez gerar no ventre de Ruth, a linhagem de Elimelec foi ressuscitada. Obede, servo, aleluia, agora é isso que Deus quer gerar através de mim e você. Meu Deus! Ela engravidou e a criança que ela estava grávida, a gente sabe que é filho de Boaz. Mas pela linhagem correta, ele deveria levar o nome do seu pai para que a linhagem de Elimelec não fosse extinta. Ele nasceu com o propósito de declarar que onde a morte estava estabelecida, aonde uma
parecia o fim de uma linhagem, o poder de Deus entrou para dizer: aonde a morte é estabelecida, haja vida, haja vida, haja vida, haja vida, haja vida. Era o nome da você. Em Deus é possível. Em Deus é possível. Algumas coisas que eu falei aqui hoje é chamada de legado geracional maligno, de iniquidade dos pais. Pecado que os pais praticaram de maneira contínua e que produziu, gerou um legado para os seus filhos, para a sua descendência. Mas se hoje você está aqui nessa noite, você é salvo em Cristo Jesus. Quantos aqui são salvos em Cristo Jesus? Levanta a sua mão. Você que é salvo em Cristo Jesus, que tem um pacto com o altar, que tem uma aliança com Deus, mantenha a sua mão levantada em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Sabe por quê? Porque se a gente tem um pacto com o altar, se no altar a gente é sacrifício, se a aliança de sangue está estabelecida na nossa vida, a aliança do sangue de Jesus, nós podemos e devemos viver fora dessa perseguição espiritual. Eu quero orar por você. Enquanto eu vou orar, você vai manter os seus olhos abertos. Ninguém fecha os olhos. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou chamar algumas maldições pelo nome e vou repreender e vou cancelar. E no final da oração você vai dizer sim e amém, em nome de Jesus. E nessa hora a concordância vai desligar você do mal, amém? Então eu quero você de olhos abertos. Mesmo se você sentir vontade de fechar o olho, você não vai fechar. Peço para os obreiros ficarem atentos. Se você está de mão levantada, continua de mão levantada. Mas se você sentir qualquer coisa, você começa a bater a mão assim, que a cobreiro vê que você está se sentindo mal. Amém? Vamos orar? Fiquem ligados agora, gente. É uma hora seríssima. Fiquem ligados, que eu vou começar a orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero nesse momento determinar que esse lugar de oração agora seja selado pelo sangue do Cordeiro, não apenas nos seus quatro cantos, mas em todas as portas e janelas. Eu quero agora proibir a permanência de qualquer espírito maligno. Eu quero agora proibir, como voz de comando no mundo espiritual, a manifestação de qualquer espírito das trevas, de qualquer espírito maligno. Agora, eu já determino que a obra de vocês, que a atuação de vocês seja paralisada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a perturbação das trevas agora seja maniatada. Toda a investida de Satanás e seus demônios agora, na mente, no coração, em nome de Jesus agora, maniatada pelos anjos do Senhor, e sejam levados pelos anjos do Senhor para um lugar determinado pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu proíbo toda e qualquer manifestação demoníaca pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Pai, sendo assim, nesse momento agora, eu uso a autoridade do nome de Jesus. Eu uso o poder e a autoridade do nome de Jesus para cobrir cada vida que aqui está com o sangue do Cordeiro, para cobrir a minha vida com o sangue do Cordeiro, para cobrir, Pai, com o teu sangue, com o sangue de Jesus, tudo que nos é precioso e que leva o nosso nome, no nome de Jesus Cristo. Senhor, e que coberto com o sangue do Cordeiro, tudo que nos é precioso, que leva o nosso nome, esteja resguardado de toda a retaliação e colisão das trevas, no poder e autoridade do nome de Jesus. Abra os seus olhos, fique de olhos abertos. Pai, no nome de Jesus, eu quero agora dar uma voz de comando no mundo espiritual, porque sobre a vida de cada um de nós que aqui estamos há uma perseguição espiritual estabelecida acerca dos pecados geracionais que os nossos antepassados cometeram. Senhor, pecados de idolatria, de promiscuidade, de derramamento de sangue. Senhor, pecados de feitiçaria. Meu Senhor, toda espécie de pecaminosidade.
Senhor, a tua palavra diz que se o Senhor nos lavar, seremos limpos. Desça com as águas do teu Espírito sobre nós hoje. Desça